Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aí com o nosso segundo vídeo. No primeiro eu não tive a esperteza, a perspicaz de apresentar o livro para vocês. Então tá aqui o livro da resenha do autor David Mesquiati. No livro de hoje, ou melhor, no vídeo de hoje, nosso objetivo é apresentar algumas teses que nós observamos nesse livro. Nós encontramos pelo menos 3 teses principais que eu passo a apresentar a você. A primeira tese, a tese principal apresentada e desenvolvida por David Mesquiati, está expressa logo no subtítulo do seu livro, que é a disponibilidade como chave missionária. Essa é a tese principal do autor, essa ideia de disponibilidade como chave missionária. Ele defende que essa disponibilidade se dá no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Não é necessariamente uma missão que exija ultrapassar ou atravessar os oceanos. Não, é uma missão vivida a partir das atividades realizadas no seio da sociedade. Então, essa ideia de disponibilidade como chave missionária é realizada, essa missão, a partir do dia a dia, das atividades do cotidiano, das questões que surgem na própria sociedade. Não necessariamente exija do missionário, do irmão, da irmã, se deslocar para um outro país, por assim dizer. O que requer do missionário ou da missionária, do discípulo ou da discípula de Cristo, descobrir-se como discípulo e discípula que segue o seu mestre. Então, para exercer essa disponibilidade, exige do discípulo, da discípula, exige de mim e de você, nessa qualidade, que nós nos coloque como discípulo do mestre, tanto no seu ensino, mas sobretudo no seu estilo de vida. Então, um discípulo que segue o seu mestre nos seus ensinamentos, mas também imitando, como diz o apóstolo Paulo, num estilo de vida. E esse discípulo, essa discípula, esse missionário, essa missionária, entrega-se a missio Dei, e a despeito de suas limitações, confia naquele que o chamou, ou seja, confia em Deus. E tem na vida de Jesus o seu paradigma de missão, seu paradigma de como ser missionário ou missionária. A segunda tese, encontrada no livro do David Mesquiati, é a fonte dessa disponibilidade. Então, há uma disponibilidade, mas para que haja essa disponibilidade, na verdade, é preciso uma fonte. A fonte, diz o autor, ela pode ser uma fonte humana, unicamente humana, sem a divina, se é unicamente humana, então sem a divina. Ou pode ser uma fonte divina sem humana, ou ser uma fonte divina mais a humana. Então, basicamente, o autor vai dizer, olha, para se ter essa disponibilidade como chave missionária, para se ter essa disponibilidade para a missão, ou tal disponibilidade depende da fonte que se tem, da fonte do discípulo, a discípulo, do missionário, da missionária. Se é uma fonte unicamente humana, o foco vai estar no materialismo, diz o autor. Se é uma fonte unicamente divina, a fonte vai estar, ou a ênfase vai estar no, diz o autor, espiritualismo, naquilo que é espiritualista. Essas duas fontes anteriores, a unicamente humana e a unicamente divina, na visão do autor, quando é vista separadamente, é negativa. Contudo, quando conta com os dois elementos, fonte divina e fonte humana, há uma maximização da missão.
que o autor chama de, abre aspas, disponibilidade dinâmica, que é a próxima tese apresentada, que é a terceira tese. A disponibilidade dinâmica. Esta é defendida por David Mesquiati segundo o autor, porque mostra a união da disponibilidade divina à disponibilidade humana. Então, segundo o autor, essa seria a fonte que nós deveríamos, como discípulo, usar. Essa fonte que conta com um elemento humano e com um elemento divino, que daria diz o autor, uma maximização à missão. Esta junção podemos observar nos principais textos bíblicos utilizados por David Mesquiati, apresentados nesta resenha. E o motor dessa disponibilidade divina humana é o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é apresentado por David Mesquiati como sendo o autor dessa disponibilidade, o qual capacita o ser humano nas suas limitações. E este ser humano, por sua vontade e confiança, se coloca à disposição da missão de Deus. Por fim, a partir dessa disponibilidade dinâmica, o autor David Mesquiati defende a disponibilização como sendo mais importante do que os dons ou a capacitação. No entanto, ele não despreza nenhum nem outro. Mas, segundo o autor, não adianta se ter dons e não ter uma disponibilidade. Como também não adianta se ter uma disponibilidade para a missão e não ter os dons ou o dom para isso. Então, na perspectiva do autor, no que cabe ao ser humano, é mais importante essa disponibilização, pois havendo essa disponibilização, os dons virão do Senhor. Então, esse é o segundo vídeo da nossa resenha. Espero você aqui para o terceiro, que está quentinho aí. Até logo, um abraço.